E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o tio Maurício, professor de Educação Financeira, e estamos iniciando a nossa terceira aulinha online. E aí, como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão ficando em casa? Espero que sim. Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, o tio quer fazer uma revisão do que a gente viu na aula anterior, tá bom? Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês de Educação Financeira e vamos lá. Vocês vão abrir lá na página 14 e 15. Então, o que a gente viu na aula anterior? A gente aprendeu que existem materiais que eles têm um tempo médio de decomposição. Então, a gente fez uma lista, vocês lembram de 1 a 7? Que era o papel, o pano, a madeira, a lata de alumínio, o plástico, o vidro e a borracha por último. A borracha que tem um tempo indeterminado, por isso que ela é a última da nossa listinha. Vocês entenderam? Então vamos lá. Vocês estão craque nisso então, né? Já podemos ir então para a correção da atividade que eu passei para vocês na aula passada, tá? Então vocês vão ir lá para a página 15, tem 4 perguntinhas da roda de conversa, e aí vocês acompanham com o tio para saber se vocês acertaram ou se vocês erraram, tá bom? Vamos lá. Vamos lá para a primeira pergunta. De acordo com a tabela, qual produto demora mais tempo para desaparecer na natureza? Vamos lá dar uma olhada na nossa tabela. Então, o produto que demora mais tempo, borracha, né? Então, vamos lá falar um pouco mais sobre essa borracha. A borracha é o quê? Dessa borracha que a gente está falando. É aquela de pneu de carro, né? Então, o descarte de pneus no meio ambiente, ele tem sido um grande problema ambiental, especialmente por conta do seu elevado tempo de decomposição. Vocês entenderam? Que ele causa poluição ao solo e contaminação em algumas áreas, principalmente no mar. Lembra que o tio falou na aula passada que tem muito pneu que é jogado dentro dos rios, dentro dos mares e acabam poluindo, né? Então, além disso, quando eles são expostos à luz solar e às chuvas, os pneus eles começam a se desfazer. Então, tanto os líquidos como os gases deles, eles contaminam os ecossistemas e até a atmosfera. Então, o pneu faz mal até para a atmosfera se ele for descartado de forma errada, tá bom? Então, o pneu também ele é uma fonte para diversas doenças. A gente vai dar exemplo da dengue, da malária, da febre amarela. Elas são algumas dessas doenças que elas vêm do descarte de pneus de forma incorreta, tá bom? Porque o pneu ele acumula água e sujeira e esses pneus eles contaminam o solo, então eles podem até causar infecções nas pessoas e atingindo até os nossos animais, vocês sabiam? Então, quando os animais eles se alimentam de recursos naturais contaminados que estão lá no solo, eles acabam ficando doentes, vocês entenderam? Então, outra coisa importante que vocês têm que saber, mesmo que o descarte do pneu ele seja complicado, é possível sim fazer ele da forma correta. Isso porque existem várias empresas, vários lugares que possuem um descarte especializado desse pneu, entenderam? Então, quando for jogar fora, leva para esses lugares, não joga na rua, não joga nos rios e nos mares, não, vocês entenderam? Então, vamos lá para a pergunta número 2. De acordo com a tabela, qual produto demora menos tempo para desaparecer na natureza? Deixa eu olhar aqui na nossa tabela, a gente colocou o papel. Ele demora menos tempo para desaparecer da natureza. São apenas 6 meses só. Então, é importante a gente falar sobre a reciclagem do papel. A gente já viu lá em outras aulas, lá na experiência 2, a gente falou sobre a fabricação do papel, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a reciclagem do papel. O papel, ele é um dos produtos mais utilizados no nosso dia a dia. Vocês concordam com o tio? Então, quando ele não está sendo mais utilizado, ele pode passar por um processo de reciclagem, que garante o seu reaproveitamento na produção do papel reciclado. E aí, então, o papel reciclado, ele tem praticamente todas as características de um papel comum. Porém, a sua cor ele pode variar.
de acordo com o papel utilizado no processo de reciclagem. Lembra que o tio mostrou um papel reciclado para vocês lá nas nossas aulas? Até o nosso livro mesmo, vocês podem fechar o livro, que vocês vão ver lá no final, que tem uma marquinha branca, que está escrito FSC, tá bom? Então, ele é um papel produzido a partir de fontes responsáveis, então é um papel reciclável, vocês entenderam? Então, a reciclagem do papel, ela é de extrema importância para o meio ambiente, como já sabemos, né? Então, o papel, ele é produzido através da celulose de determinados tipos de árvores, que a gente já viu falar também lá na experiência 2 do nosso livro, tá bom? Então, quando reciclamos o papel ou compramos o papel reciclado, estamos contribuindo com o meio ambiente, pois árvores deixarão de ser cortadas. Vocês concordam com o tio? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante vocês saberem também, que tem várias formas de fazer um papel reciclado, tá? Então, isso a gente vai aprender em outras aulas também, combinado? Vamos lá para a terceira pergunta. Você já viu lixeiras coloridas, diferentes uma das outras, para a separação de plástico, papéis, metais e lixo orgânico? Então, vocês já ouviram falar sobre essas lixeiras? Já, né? Porque a gente já viu em algumas aulas. Então, essas lixeiras, elas podem ser encontradas mais em parques, metrôs ou praças. Elas são lixeiras seletivas que elas se tornaram um grande aliado do meio ambiente, tá bom? Então, a ideia foi posicionar elas em pontos estratégicos das grandes cidades para inserir o pensamento ecológico e sustentável na vida dos cidadãos. Vamos falar agora das cores das lixeiras. A primeira que está aparecendo para a gente, do lado esquerdo, são as lixeiras orgânicas, que são na cor marrom. A cor marrom, então, significa os lixos orgânicos. Um exemplo seria o resto de comida, vocês entenderam? Então, a segunda aí do lado é a lixeira branca, que significa não reciclável. Então, essa lixeira, ela significa são lixos que não podem ser recicláveis, que são resíduos de ambulatórios e de serviços de saúde, entendeu? Então, remédios não podem ser recicláveis, então eles são descartados nesses lixos das cores brancas, tá bom? A próxima lixeira é da cor verde, que significa aí os vidros, né? Então, é uma coisa muito importante falar. Então, a gente já se acostuma a separar quando quebra alguma coisa em casa, né? Algum copo ou algum prato de vidro. A gente separa o vidro daquele lixo que é um lixo reciclável, né? Então, vamos imaginar aquelas pessoas que mexem nesses lixos. Imagina alguém pega o vidro e joga dentro de um lixo reciclável. A pessoa, quando for abrir lá o lixo, ela pode estar se cortando, né? Então, vocês entenderam a importância de fazer o descarte correto do vidro? A próxima lixeira é na cor vermelha, que significa os plásticos. Então, os materiais plásticos, eles também estão nos descartes mais comuns das cidades, sabiam? Então, quem nunca viu uma garrafa vazia na mão de uma pessoa ou um copo plástico, né? Pois então, nesses casos, a lata de lixo vermelha é onde é para ser feito o descarte, tá bom? A próxima lixeira é na cor amarela, que significa os metais, tá bom? Então, ela é o destino de latinhas de cerveja, de refrigerante, tá bom? Então, viu uma latinha de cerveja, de refrigerante, joga lá na lata de lixo amarela, tá bom? Então, a última lixeira, que vocês podem ver aí, é a lixeira de papéis, que está representada na cor azul. Então, a lata de lixo na cor azul, ela é uma das 4 mais comuns, junto com a verde, amarela e vermelho. Elas são as mais fáceis de ser encontradas. Então, a maioria dos lixos gerados diariamente são feitos do material como folhas de papel, guardanapo, panfletos, né? Então, tudo isso tem papel. Então, por isso que eles são descartados aonde? Na lata de lixo azul. Então, vamos aí para a nossa quarta perguntinha. O que pode ser feito na hora de jogar fora para que um produto ou embalagem não fique poluindo a natureza? O que pode ser feito? É tudo que a gente falou, né, na nossa aula de hoje. É a reciclagem, tá bom? E a reciclagem é o assunto que a gente vai entrar agora da nossa aulinha de hoje. Vamos lá? A reciclagem no Brasil, ela pode ser feita de várias formas. Uma das mais conhecidas é a coleta seletiva, principalmente aqui no DF.
A coleta seletiva é feita nesse caminhão que eu mostrei aí para vocês na imagem, tá bom? Então, a coleta seletiva ela é um recolhimento dos materiais que a gente já falou na nossa aula passada e também nas perguntinhas anteriores, que é o papel, o plástico, o metal. Então, esses materiais eles não podem ser misturados com lixos orgânicos, são restos de comida, tá bom? Então, é um cuidado que é dado ao lixo, que começa desde a separação dos materiais em orgânicos e inorgânicos, e depois no reaproveitamento e na reciclagem, vocês entenderam? Então, isso é uma forma de sensibilizar as pessoas para a questão do correto tratamento dos lixos, né, que são produzidos diariamente, tá bom? Sejam dentro de casa, mas também em outros lugares também, em ambientes públicos e privados, entenderam? Então, a coleta seletiva, ela também funciona como um processo de educação ambiental. Então, na medida que as pessoas estão vendo isso acontecer, tá vendo que pode gerar problemas para o desperdício de recursos naturais e também da poluição, que é causada por esse lixo todo, então as pessoas vão vendo, vão pensando diferente sobre esse assunto, vão fazendo o descarte correto do lixo. Vocês entenderam? Agora vamos falar sobre a reciclagem do plástico, que é outra bem famosa aqui no Brasil, mas que gera algumas dúvidas de como é feito esse descarte correto, né? Vamos lá então falar um pouco sobre essa reciclagem do plástico. O plástico ele é um material muito nobre e ele pode ser transformado em outros produtos através da reciclagem. Assim como as garrafas, as tampinhas elas podem ser feitas de materiais recicláveis também. Mas muitas pessoas elas deixam passar isso, elas descartam essas garrafas, essas tampinhas no lixo orgânico ou na rua, né? Então, a gente vai falar sobre um projeto agora que fizeram. É um projeto chamado Tampinha Legal. Ele nasceu lá no Rio Grande do Sul, em 2016. Ele tem como objetivo mobilizar a sociedade para destinar um destino correto para esse plástico, entendeu? Para esse material. Até o momento, mais de 200 milhões de tampinhas plásticas já foram recolhidas, gerando resultados e recursos financeiros para diversas entidades que ajudam eles. Outra coisa que é muito importante vocês saberem também é que reciclar o plástico economiza energia. Legal, né? Vocês sabiam disso? Então, todo o processo de reciclagem economiza energia, pelo fato de reduzir ou eliminar a necessidade de produzir materiais a partir do zero. Então, para vocês terem uma ideia, uma tonelada de plástico economiza muita energia, economiza petróleo, economiza espaço lá nos aterros onde são descartados os plásticos, né? Então é isso. Vamos ler junto agora a mensagem do Dindim? Vamos lá na página 15. Quando tiver de jogar fora um produto ou embalagem, lembre-se de que é possível reaproveitar utilizando o objeto para outra função. Por exemplo, vidros com tampa podem servir para guardar objetos ou alimentos. Tampinhas de garrafa PET podem ser utilizadas na fabricação de jogos. Em algumas cidades já é possível separar o lixo para que ele seja reciclado, ou seja, ele será processado e voltará a ser usado para produzir produtos e embalagens novas. Observe se você tem brinquedos que ficam guardados e sem uso, que talvez possam doar ou vender. Se joga comida fora, por que não come tudo que coloca no prato? Se está descartando corretamente o lixo que produz, evite o desperdício. Quando compramos muitas coisas sem pensar, sem necessidade, quando usamos produtos pela metade, estamos jogando dinheiro no lixo e destruindo a natureza. Então essa aí foi a mensagem do Dindim. Vamos seguir tudo que o Dindim fala, né? E ele falou tudo que a gente viu na nossa aulinha de hoje. Então essa foi a mensagem do Dindim. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer na aula de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês estejam acompanhando todas as aulas de educação financeira. Não só as de educação financeira, mas todas as aulas das outras tias, dos outros tios também, tá bom? Então, antes de terminar a nossa aula, o que o tio vai combinar com vocês? Vocês vão ir, quando terminar a nossa aula, vocês vão ir lá nos comentários e vão escrever o nome completo de vocês. Só que o sobrenome vai ser só a primeira letra. A gente vai dar o exemplo do meu nome. O nome completo é Maurício Túlio Dias da Silva. O que o tio vai colocar?
Maurício TDDS. Entenderam? Então vocês vão fazer o mesmo. Só precisa colocar a primeira letrinha do sobrenome e o primeiro nome é o nome normal mesmo, completo. Então é isso. Está chegando ao fim da nossa terceira aulinha online. Encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.